Graças aos deuses é sexta-feira, mas isso não quer dizer que a gente não vai falar de política, porque para variar, teve mais operação policial hoje, teve mais gente sendo presa, teve mais gente investigada e, claro, Reinaldo Azevedo tem que falar sobre isso. Reinaldo, inclusive quero saber, a gente falar aqui de probabilidades, qual você acha que é mais provável? Você ganhar na Mega Sena ou um governador do Rio não ser investigado pela polícia? Um governador do Rio não ser investigado pela polícia. Até agora, porque, cara, desde o Marcelo Castro, exceto a Benedita, que assumiu, era vice e assumiu durante um tempo, mas desde o Marcelo Castro, do Marcelo, que a gente não, Marcelo Castro, o Marcelo Alencar, desde o Marcelo Alencar, que todos os governadores do Rio, ou terminam na cadeia, terminam processados, enfim, espero que o próximo, espero que não aconteça uma nova tragédia no Rio de Janeiro, né, se livre desse destino, né? Só um aviso para quem nos acompanha habitualmente, né? Hoje eu estou num novo cenário, eu estou aqui no consultório de uma das minhas filhas, porque está tendo uma reforma num apartamento no meu prédio, e o martelete não nos deixaria em paz, Rafael. Então, nós viemos para cá, a coisa está um pouco improvisada ainda, mas vai melhorar, né? Então, por algum tempo, vamos fazer o programa aqui. E também dá um outro aviso, né, Rafa? A partir de segunda-feira, nós vamos trabalhar um pouco mais. É bom que vocês saibam. O programa ganha mais meia hora, né? Então, a partir de segunda-feira, a gente começa às 13 horas e vai até às 14h30. Nós somos assim, se as massas querem, a gente atende, né? A gente não foi eleito exatamente pelo voto, mas a gente foi eleito pelo coraçãozinho quente de quem acompanha. É isso aí. Vamos ver se finalmente a gente consegue dar fim aos nossos... Exatamente. Aí a gente vê se a partir de segunda a gente consegue terminar nosso plano, né? Porque sempre a gente escolhe várias matérias, sobra aí para uns 3 programas. A partir de segunda, talvez, a gente consiga pelo menos chegar na metade dos assuntos que a gente tem para discutir. Mas antes da gente falar sobre... que a gente está aqui para ouvir. Mas olha, antes da gente falar sobre o Rio de Janeiro, a gente vai falar de Flávio Bolsonaro, porque o senador... ele negou que o dinheiro pedido ao banqueiro Daniel Vorcaro, sob aquele pretexto de financiar o filme Dark Horse, teria beneficiado Eduardo Bolsonaro. Pode colocar aí pra gente? Porque essa hipótese ela é investigada pela Polícia Federal, que apura se o dinheiro foi usado para bancar o ex-deputado nos Estados Unidos. O Flávio disse ontem para a Globo News que os recursos aportados pelo dono do Master foram enviados ao filme por meio de um fundo, o Haven Gate Development Fund LP, que é gerido por Paulo Calixto, que é um advogado do irmão e sediado lá no Texas, lá nos Estados Unidos. Segundo o Flávio, todos os recursos aportados neste fundo, específico para a produção do filme, foram integralmente utilizados para fazer o filme. Então vamos ver. Vamos lá. Ninguém sabia, depois ele explica porque ninguém sabia. Então tem o Daniel Vorcaro, deu 61 milhões. É bom que fique claro que esse valor não foi contestado. Então 61 milhões foram repassados, né? Foram repassados. Primeira vez o Flávio falou, de onde você tirou isso? Depois teve que fazer a nota e admitiu que sim, né, pediram ao Vorcaro 134 milhões, 25 milhões de dólares quase, né, e o correspondente a 61 milhões de reais foram repassados. Tá, então esse dinheiro foi para a Go Up, que é a produtora. Não, aí seria muito óbvio, né? E essa gente nunca é óbvia. Vai para o tal do fundo Haven Gate, que é uma coisa assim, que é um nome interessante, né? Que é mais ou menos assim como um
portal seguro, um refúgio, Rafael, um refúgio seguro, né? Para quem, cara pálido? Né? Então foi mandado para esse Haven Gate. Esse Haven Gate, é um fundo, e como todo fundo, evidentemente, pode receber dinheiro e repassar para atividades várias, inclusive as atividades culturais, porque você há de supor que um Dark Horse é certamente um filme que vai ilustrar a alta cultura, né? Contando a vida venturosa de Jair Bolsonaro. Mas quem é que gerencia o fundo? É o tal do Calixto. E o Calixto vem a ser quem? Advogado de Eduardo Bolsonaro. Rapaz, advogado de Eduardo Bolsonaro. Uma operação entre os irmãos. Eu até brinquei que talvez o Carlos nem soubesse, hein? Talvez o Carlos nem soubesse. Porque tem uma revolta, Rafael, grande ali no núcleo duro da extrema-direita, porque ninguém sabia dessa história. Entende? Ninguém sabia. Não era uma operação assim, vem cá, o Valdemar. Né? E o Valdemar, inclusive, está revoltadíssimo, porque o Valdemar, ele deve ter dito, puxa, desde 2005 não há escândalo em que eu não esteja. Como é que ninguém me chamou para festinha? Né? Sabe aquela coisa assim, amigo, se eu dar uma festa, você só descobre depois, Rafael? Assim, poxa, vocês convidaram um monte de gente e não me convidaram. Né? Então, ele não está, né? Ou então, Sóstenes, vem cá, vou te contar. Não, ninguém sabia. E isso diz um pouco, nós vamos desenvolver ainda hoje, isso diz um pouco de como os bolsonaros entendem a política. Porque assim, então, não é uma operação que o Flávio fez e o Eduardo não sabia, e aí, meu Deus. Não. É um troço absolutamente combinado. E aí, quem nos acompanha tem de colocar o seguinte na equação, né? É importante que se coloque na equação. O Mário Frias, depois mudou de versão, nós vamos ver. O Mário Frias tinha dito, não, dinheiro do Vorcaro aqui não tem. A GoUp ainda não mudou de versão. A tal Karina, que comanda a produtora, disse, dinheiro de Vorcaro aqui não. Pergunta que não quer calar. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Daqui a pouco aparece a Gal Costa cantando. Tá o dinheiro, o gato comeu, e ninguém viu. O gato sumiu. Cadê o dinheiro? É justo que se pergunte, não? Que o Vorcaro imaginasse estar fazendo um filme, ou está contribuindo para um filme, acho que sim, porque, afinal, né, os diálogos sugerem isso. Tem até o cunhado dele lá, o Fabiano Zettel, uma hora dizendo, olha, mudou o planejamento, mudou a forma do parcelamento. Não é? Então, mas por que Vorcaro vai querer fazer um filme? Bom, ele queria ficar de bem com todo mundo, talvez vai que ganhe, fica de bem com os Bolsonaro, né, meu irmão? Fica de bem, fica tudo certo. Agora, não há evidência, né? E a GoUp até agora não se manifestou, e rapaz, vai ter que se manifestar, isso tem de ser investigado, não tem como não ser investigado. A fase pré-eleitoral, o filme faz parte de uma campanha eleitoral. Isso o próprio Flávio admite. Para ser lançado em setembro, na boca da urna. Tal. Nós estamos na fase pré-eleitoral. É o quê? Caixa 2 de campanha, para financiar a vida do Eduardo, pelo visto uma vida cara.
né? Para que é esse dinheiro? E insisto, isso tem a ver com a forma que nós vamos tratar ainda hoje, com o modo como os bolsonaros enxergam a política, que é realmente um negócio singularíssimo.